Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Veja o milagre que existia aqui, naquele tempo. Descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Então o ministério do anjo ele sempre esteve em atividade. Ele nunca deixou de existir. O que acontece é que quando Jesus veio, Jesus passou a fazer, os milagres passaram a operar em nome de Jesus. Os anjos, eles não deixaram de agir, não deixam de agir, eles trabalham para Deus. Ocorre que Deus agora mandou para nós um Salvador, mandou um Redentor, que é Jesus Cristo. Então tudo deve ser pedido em nome de Jesus e Deus atenderá, tá bom? Mas antes de Jesus, os anjos faziam essa missão. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Tá? Então ali também tinha um limite. Era o primeiro a chegar no tanque que seria curado. Não é como Jesus. Aqui nós vamos entender aqui, ó. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o homem enfermo queixou-se: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. Veja, o homem 38 anos paralítico, né? E aí ele pega o leito dele e anda. E aí vem o judeu e diz: hoje você não pode carregar o leito. Você percebe a discrepância que existe de um milagre, né, e de uma preocupação em carregar um leito no sábado e uma pessoa que está paralítica há 38 anos? Olha a dimensão disso, né? Olha a dimensão das preocupações humanas com relação aos milagres espirituais. O que Deus pode fazer por você e o que você está preso numa doutrina e não recebe nada porque é um dia que você considera que não pode receber nada, né? E aí Jesus vem e mostra: olha, eu estou fazendo um milagre, o sobrenatural na vida de alguém e eu trabalho todos os dias, né? Eu que faço a cura, estou liberando ele para trabalhar no sábado. Ele pode pegar o leito dele e caminhar. Eu estou liberando. E aqueles que seguem a Jesus estão livres. Vocês podem trabalhar no sábado. Esse é o recado que ele está dando aqui, quando ele cura e manda ele carregar o leito, né? E aí logo vem o judeu e fala: olha, ele está trabalhando no sábado, ele está carregando o leito, não pode. Então, por que Jesus mostra essa passagem, ilustra para a gente essa passagem de modo muito claro? Para mostrar que ele, na autoridade de Jesus, você está livre para operar, trabalhar em qualquer dia, tá bom? É disso que se trata essa passagem. E o homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que lhe disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então, aqui o que ele diz? Ele estava preso dentro do pecado, ele não conseguia receber a cura dele. Não é exatamente porque porque as pessoas iam no tanque primeiro que ele. É porque ele não tinha como alcançá-lo, porque ele estava imundo, ele estava em pecado, tá? Ele ia ficar e ia morrer na imundície. Por quê? Porque se ele tivesse santificado, ele já teria conseguido chegar ao tanque, tá? Porque o próprio Espírito de Deus iria ter trazido a misericórdia a alguma outra pessoa para pegar ele no colo, carregar e levar até lá. Mas ele não conseguia a misericórdia porque ele estava imundo, né? Ele estava em pecado. É isso que Jesus diz aqui. Agora, se ele voltar a pecar, ele pode trazer outras doenças, porque os males eles são espirituais, que o espírito pode habitar ali e aí ele
a pessoa fica enferma, a pessoa fica doente. Então, ele fala ali, agora que o teu corpo está limpo, né, que você pode receber ainda um espírito pior do que esse que você já tinha, né, que pode trazer enfermidades para você piores. Então, não cometa pecado, mantenha a santidade, mantenha no caminho certo. E o homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Aí um outro tópico aqui, honra o pai e o filho. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Então você percebe que eles seguiam as escrituras, as doutrinas, os ensinamentos, mas a preocupação deles era sempre com o sábado. O sábado. Eles não queriam aceitar Jesus como Messias, por quê? Porque para eles o Messias não deveria trabalhar aos sábados. Tá? Esse era o entendimento deles, que deveria seguir toda a risca os ensinamentos de Moisés. Mas Jesus ele veio para fazer algumas alterações, alguns ajustes que os homens, por interpretação terrena, acabaram fugindo de algumas ordenanças. Tá? Deus deu algumas ordenanças e por interpretação humana pegaram um rumo pelo qual Deus não era o preceito de Deus. Então Jesus veio para corrigir isso. Então Jesus está ensinando que o sábado está tranquilo, pode fazer as coisas no sábado, não é pecado. Aí continua no 11. Mas Jesus respondeu a eles, meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente faz. Então o que Jesus diz aqui em verdade, ele, a verdade do Pai e a verdade do Filho são uma unidade, tá? E ele só replica no reino terreno o que o Pai faz no Espírito. Então o Pai realiza no Espírito, ele recebe como fonte geradora, terrenamente falando, ele é o caminho pelo qual o Pai coloca tudo o que ele quer no Espírito, o Filho recebe e traz para o reino terreno. Então ele não faz nada, Jesus não faz nada. O que ele faz é porque o Pai fez através dele. Então é Deus que está operando através de Jesus. Tá? Então Deus faz no Espírito e Jesus é quem realiza no mundo terreno. Tá bom? É isso que Jesus está nos explicando aqui. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Aqui ele fala que Jesus está trazendo a vida eterna e vai entregar a quem o Pai desejar que ele entregue. Tá? Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai, que o enviou. Então aqui ele deixa muito claro, Jesus representa Deus. Se você não recebe Jesus, você não está recebendo Deus. Tá? Então o que ele está trazendo para os judeus? Jesus está falando isso, explicando, olha, eu represento o Pai. Tá? Então vocês recebendo a mim, vocês estão recebendo o Pai. Vocês recebendo a mim, eu trarei a vida eterna e o Pai receberá vocês, porque eu represento o Pai nesse reino. O Pai me entrega no Espírito e eu trago no reino terreno. E o que eu receber aqui no reino terreno, o meu Pai estará recebendo no céu. Eu sou a porta de entrada para o Pai. Tá? Então, se eu conheço, o meu Pai conhece, porque através de mim, o meu Pai tem acesso a vocês. E através de mim, o meu Pai tem acesso a vocês e vocês têm acesso ao Pai. Tá? É um caminho. Aqui ele está mostrando isso para a gente. Tá? Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tá vendo? Então, aqui Jesus já mostra para a gente, quem crê em Jesus já recebe a vida eterna, recebe o Espírito.
E quando findar-se o teu tempo no reino terreno, você já tem a vida eterna porque você creu em Jesus. Então Deus já recebe você na vida eterna. Isso Jesus já está falando para a gente aqui nessa passagem. Aí ele vai para o 25. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo, e também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então, essa hora que ele está falando é o sacrifício. É no momento do sacrifício dele. E isso nós já acompanhamos lá em Mateus, do 1 ao 28, que quando ele foi crucificado, os sepulcros se abriram, tá? E todos os túmulos já entregaram seus mortos. Entende? Aqueles justos para a ressurreição da vida e os que praticaram o mal para a condenação. Então isso já aconteceu. E aí a gente leu aqui em João um pouquinho antes que Jesus fala: eu vim para trazer a vida eterna. E quem conhecer, quem receber a minha palavra, a minha mensagem, receber a mim, esse já recebeu a vida eterna e não conhecerá a morte. Então ele dá duas informações para nós. A primeira é que em Jesus você não vai ter ressurreição, ok? Você já tem a vida eterna. Quando você acabar a vida desse reino, você já recebe a vida eterna, tá? E a ressurreição que ele trouxe é para os mortos. Que morreram e antes de Jesus, que morreram antes de Jesus, ok? Que morreram antes de Jesus, por quê? Porque antes de Jesus não havia plano de salvação, tá? Porque não tinha Jesus. Jesus é que trouxe a vida eterna e trouxe a salvação. Então aqueles que morreram sem Jesus, antes da vinda dele, aqueles que morreram no bem, porque estavam sendo guiados pelo livre-arbítrio, aqueles que foram pelo lado bom do livre-arbítrio, morreram em paz e receberam a vida eterna. Aqueles que foram guiados pelo livre-arbítrio e optaram pelo mal do livre-arbítrio, ressuscitaram para a condenação, tá? Então, uns para a salvação, livre-arbítrio, lado bom. E outros para a condenação, livre-arbítrio, lado mal. E quem trouxe a salvação foi Jesus. E agora não é mais por esse modelo. Agora é por receber a palavra de Jesus, porque Jesus já trouxe a vida eterna para nós agora. Então, quando você morre, acaba a sua vida, você já tem a vida eterna. Agora, não é mais pelo modelo antigo. É disso que Jesus está explicando aqui para a gente. Por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava, e vós quisestes por um momento rejubilar-vos na sua luz. Então o que ele fala aqui, quando João Batista veio batizando e falando sobre o Jesus, né, preparando o caminho para Jesus, os judeus mandaram algumas pessoas irem até ele e questionar: quem é ele? Quem és tu? Tu és o Messias? Tu és, né? E aí perguntaram para João Batista, e João Batista disse e não negou. Ele falou: eu não sou o Messias, depois de mim virá o Messias. E aí é dessa passagem que Jesus está falando, né? Conversando com os judeus a respeito dessa passagem. E mesmo assim eles viram que ele carregava uma luz, né? E foram para pegar um pouco dessa luz para ele, né? Rejubilar-se com a luz dele. Mas mesmo assim ele não era o escolhido de Deus para trazer a salvação aos judeus, e sim Jesus. Então ele continua aqui: todavia eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando, testemunha que o meu Pai me enviou. Então ele está falando da crucificação, a obra que ele veio para realizar.
E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. Então o que ele fala, tudo o que ele faz é porque o Pai faz no Espírito e ele realiza no reino terreno. Então ele testemunha a existência de Deus, tá? Quem faz com que Deus exista, mostra a existência de Deus, é a obra que ele realiza através dos filhos. Então tudo o que Jesus realiza, ele só realiza porque Deus realiza para ele no Espírito, entrega para ele e ele traz no reino terreno para quê? Para que as pessoas no reino terreno tenham consciência do poder e da existência de Deus. Mas ele testemunha a existência do Pai e o Pai testemunha o Filho. Então eles são uma unidade. Igualmente, não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele quem ele enviou. Então ele diz aqui, você não tem o Espírito da verdade que habita em você, que é o Espírito Santo, porque você não crê em Deus. Porque se você crê em Deus, você recebe a verdade em você. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. E eu não aceito honra que procede de homens. Então perceba, ele está dizendo aqui que eles seguem a Escritura fala sobre Jesus, mas mesmo assim os judeus se negam a ir até Jesus para receber a vida eterna que eles buscam na Escritura. Né? E eles querem, e como homens, Jesus não vai recebê-los como homem. Por quê? Porque para eles virem até Jesus e receber a vida eterna, eles precisam confiar. E para confiar, eles precisam crer. E para crer, eles receberão o Espírito. Mas se eles não crerem, eles não receberão. E como homens, Jesus não tem como fazer nada por eles. Porque Jesus só pode entregar no Espírito. Mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Então ele reconhece que eles não têm o Espírito, tá? Eles estão como homens terrenos. E Jesus não pode fazer nada como homens para ele. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer vós que recebereis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Então aqui Deus fala assim, como você pode receber aquele que diplomaticamente vem em limousine, né? Aí ele vem com todos os guardas-costas, aí ele cria para você um discurso, uma autoridade que você recebe, né? E aí você recebe a autoridade, você acredita no que ele está falando, você assina, você dá fé naquilo. Mas quando vem o Messias, você não dá crédito ao Messias, né? Que vem pelo próprio Deus, o seu Criador, né? O Pai, e você não dá crédito a ele. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, então Moisés é que acusa diante do Pai. Por que ele diz isso? Ele diz isso por quê? Porque ele segue as Escrituras e muitas das ordenanças deixadas por Moisés. Mas Moisés já colocou que o Messias viria, os profetas já falaram sobre isso. E eles estão seguindo as ordenanças de Moisés, mas não aceitam o Messias. Então, o próprio Moisés vai a Deus e fala, olha, Pai, o que eles estão fazendo não é certo. Então, eles passam a ser merecedores da condenação por virarem a costa para a própria salvação. Né? Não seguindo o que Moisés falou nos pontos principais, que eram receber o Messias. E aí ele continua aqui, no 47. Mas, se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Né? Então ele volta a falar, né, que tudo que Moisés registrou, eles não estão aceitando. Como vão aceitar agora Jesus falando, né? Colocando, mostrando, fazendo os milagres e curando e falando, olha, eu sou o Messias, né? Eu vim, já chegou, a hora é agora, é o momento, né? Eu estou aqui, Deus me mandou, né? E eles, ao invés de receber com glória, com alegria, né, que é a chegada do Messias, né, o tão prometido Messias, ele veio e eles não conseguiram enxergar o Messias. Continuaram nas doutrinas e perseguiram o Messias, né? Então, é disso que essa passagem fala. Mas isso, irmãos, isso acontece até hoje, os dias de hoje. Então, se você perceber, nós vivemos essa perseguição, embora muito diferente, porque não há uma entrega total, mas o Evangelho, ele sofre perseguição. As pessoas se recusam a falar em Jesus como se fosse uma fraqueza delas falar em Jesus. Então elas falam em todas as coisas menos em Jesus, como se fosse uma fraqueza, né? Elas têm vergonha de falar em Jesus. E
E aí, quando você vai levar a palavra, tem pessoas que estão economicamente melhores posicionadas que você. Então você fala, nossa, mas ele está melhor que eu, então ele é mais abençoado. Na verdade, são critérios diferentes, né? Jesus trouxe a salvação para a alma, para a vida eterna. Tudo que o reino da prosperidade oferece aqui nesse plano, fica nesse plano, mas a verdadeira riqueza está no Espírito, tá bom? Então, não é essa base de comparação que você deve usar. A base de comparação é espiritual, porém, nós estamos presos no modelo terreno. Então, nós não temos a visão do Espírito, nós só passaremos a ter a visão do Espírito quando a gente deixar essa vida. Então, nós já estamos dentro de uma limitação de visão. Então, nós temos que fazer as coisas pela nossa fé. É por isso que a fé é o nosso instrumento. Não é aquilo que você vê, é aquilo que você crê. Então, você crê que Deus está agindo e Jesus está contigo. E a sua prosperidade, ela está na riqueza da tua alma, salva, da tua vida eterna. E é nisso que você crê, é nisso que você prega e é esse Jesus que você leva. Se você ficar se limitando pelo reino terreno, esse reino terreno te prenderá e vai tirar a tua fé. E aí ele vai fazer exatamente o que ele faz com milhares e milhares de pessoas. Tiram deles a oportunidade de herdar a vida eterna, que está em Jesus. Então continue a sua batalha em Jesus, sabendo que o teu galardão está guardado. Você tem a tua vitória em Cristo. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.